Já abriu. Esperar um pouquinho que demora para... Samara, já tá? Já tá. Perfeito. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos aqui, tá? Primeiramente, eu abri meu guarda-roupa em casa, esse caramba, não tem nem roupa para essa ocasião, só fera aqui, né? Então, queria agradecer a todos vocês por ter topado essa ideia aí. Acho que para o nosso esporte vai ser de grande ajuda, né? Estamos aqui tendo um probleminha com o Hélio, ele entrou, mas travou um pouco, daqui a pouco ele deve estar voltando, tá? Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia, batendo um papo legal aqui, tá? Pedro, você quer puxar? O grande representante da FEI, dos Cavaleiros, aqui com a sorte de ser um brasileiro. Bom, boa tarde a todos, prazer estar aí falando com todos vocês. E o que a gente estava esperando o Elinho para a gente poder falar um pouquinho de armação, mas teve esse problema de conexão, então daqui a pouco o Elinho aparece aí, então eu queria aproveitar para perguntar um pouquinho para o Totti como é que ele vê a formação de cavalos novos no Brasil e como que ele vê isso dos concursos e a maneira como os cavaleiros trabalham os cavalos novos aí no Brasil. Bom, boa tarde a todos aí. Pedro, de uns 4, 5 anos para cá, a gente tem tido em quase todos os bons concursos nacionais, durante a semana, quarta ou quinta-feira, a prova dos cavalos novos 4, 5, 6, 7, 8 anos, em praticamente todos os concursos. Até outro dia, não lembro quem comentou numa dessas conversas, que às vezes os concursos têm um pouquinho de problema de horário e data e tal, e que algumas situações colocam que os cavalos têm que saltar uma prova com armação diferente das outras categorias e tal. Com esse negócio da Copa BH, nesse tempo que eu estou falando para vocês, isso aí tem sido separado, os cavalos novos saltam primeiro, nos 2 primeiros dias, e depois tem as outras provas. Uma coisa que eu acho que poderia a gente tentar, o que acontece muito como todos os concursos têm armadores diferentes, eu acho que eles poderiam se conversar um pouco para a gente poder ter uma situação gradativa durante o ano, né? Então, a gente não sabe muito, a gente chega num concurso, às vezes se surpreende, está muito fraco, outro está um pouquinho exigente demais e tudo. Eu acho que é uma coisa que poderia nivelar um pouquinho, ser progressivo. É óbvio que você não vai conseguir ter, é diferente aí de fora, que tem mais condições, de você ter sempre, que seria bacana, de repente, a cada ano ter sempre o mesmo armador para ele poder fazer isso aí gradativo. Infelizmente, como a gente não tem, mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais um intercâmbio, uma conversa entre eles para poder acontecer isso. Eu acho que nesse ponto foi de grande utilidade para a gente, para poder rodar um pouco esses cavalos nos principais concursos, né, para a gente não poder ficar saltando só ranking, esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí ajudou a evoluir um pouco os cavalos. E a competitividade, que eu acho um pouquinho exagerada, no meu modo de ver, um pouquinho para os cavalos jovens. Como eu já vi gente falando, não coloca dinheiro, mas você também não colocar, você precisa ajudar um pouquinho a equilibrar a conta do proprietário, né, do criador. Aí isso é uma coisa que eu queria perguntar um pouquinho para vocês, o que vocês acham, como é que é aí para ter de repente um meio termo, entendeu? Outro dia a gente até conversou um pouquinho em off, né, o panelinha, tal, a gente estava tendo umas ideias. Eu falei ontem pro Marco, na minha concepção, eu acho que o 4 anos não teria que haver. E aí a gente falou dos 5 anos, os 6 anos talvez, o panel foi o tempo ideal, né? Os 5 anos é assim, o desempate é no tempo ideal, talvez até os 6, ou com um tempo medido justo para não ter o exagero de correria e tal. Algumas ideias aí, eu queria saber de vocês o que vocês acham quanto a isso aí.
Então, Arthur, no que a gente já tinha comentado um pouco, também acho que o radicalismo de não colocar prêmio em absolutamente nenhuma das categorias fica um pouco fora da realidade. Mas óbvio que, por um lado, dentro dessa ideia de você tirar o prêmio, você vai fazer com que essa competitividade diminua. Se o objetivo é talvez tentar diminuir a competição em busca do prêmio, eu acho que 4 e 5 anos poderia ser feito através de julgamento, mas o julgamento, talvez, na minha opinião, não é só para o cavalo em si, para o cavalo que está usando bem o corpo e saltando bonito, e o cavalo que realmente se demonstra saltando melhor do que os outros. Eu acho que tem que ser um conjunto geral entre o cavalo e o cavaleiro também está sendo julgado, ou seja, a maneira com que está conseguindo desenvolver o percurso, o traçado, e que, obviamente, que o cavalo está saltando bem, né? Não vamos também colocar um percurso executado perfeito, mas com 8 pontos, um cavalo que não saltou bem, óbvio que não adianta. Mas isso, até é uma pena o Elinho não estar presente, porque o Elinho sabe perfeitamente de julgamentos. Eu lembro que a minha iniciação, eu comecei com um cavalo que era quase um pônei e fazia hunter, era nota. Eu não tinha cavalo para saltar o mini mirim, tanto que meu primeiro campeonato foi com um cavalo emprestado, que eu fiz mini mirim, não tinha, eu fazia 80 centímetros e 1 metro, que era julgamento. Então, eu acho que para o 4 e para os 5 anos seria uma maneira subjetiva, mas já seria uma maneira de controlar nessa fase, de realmente não ter disputa, vamos dizer assim. Depois dos 6 anos, acho que o cavalo já pode começar a aprender a virar, mas aí talvez fazer um tempo concedido, uma faixa de tempo numa segunda fase e num desempate, por exemplo. E depois dos 7 anos, aí sim, mas aí também a pessoa já tem que saber, se o cavalo com 7 anos vai virar um cavalo de 1,35 m, 1,40 m, bom, se ele já quer sair correndo para ensinar o cavalo dele que vai ser um cavalo expert em prova de velocidade, ok. Se ele tem a ideia de que o cavalo pode vir a ser um cavalo de futuro, ele espera um pouco mais pelo cavalo, enfim. Isso é um pouco a minha visão a respeito desse tema. Eu concordo com você. Eu acho um pouquinho difícil o julgamento, porque os organizadores encontrar as pessoas que vão poder julgar isso, né? Então isso fica um pouquinho difícil para os organizadores. Mas eu acho que 4 e 5 anos você tem uma premiação para os cavalos que fazem 0, você dividir essa premiação entre todo mundo, eu acho muito, muito bom, muito justo isso. Acho importante nos 4 e 5 anos o que se fazia muito na França, e hoje a gente tem visto em várias turnês aqui, os cavalos de 4 e 5 anos saltarem com um pouco de marcação. Eu acho que isso ajuda muito, porque a ideia do 4 e 5 anos é ensinar eles a saltarem e pegar confiança. Então você colocar um pouco de marcação nos saltos ajuda bem, eu acho isso muito bom para os cavalos novos. Aqui faz isso, né, Totti? Exato. Aqui no Brasil, os 4 ou 5 anos já é assim há algum tempo. Normalmente o percurso do cavalo de 4 anos são tipo 8 ou 9 saltos no primeiro dia, no segundo dia um salto a mais, assim, um pouquinho reduzido, e aí dos outros ali já é. E todos esses concursos, essas copas, 0 e 0, e aí os 4 e os 5 anos vão desempate tempo ideal, e aí os 6 e o 7, aí e o 8 já tem um desempate ao cronômetro. Então é mais ou menos como funciona aqui também, Totti, não tem muita coisa não. Aqui os concursos que a gente vai, cavalos de 6 e 7 anos internacionais, os primeiros dias é fazer 0 e divide o prêmio, e depois tem um grande prêmio, um pouco mais técnico, então só os melhores cavalos realmente passam por desempate, e aí cada cavaleiro decide o quanto ele vai correr nesse desempate. Isso aí é muito de concurso, né? Mas eu acho que tinha que
Não sei se tem uma liga, tem alguma liga aí, tem alguma final igual na Bélgica ou na França que tem o ciclo, aí no Brasil tem ou não? Não. Tem as regionais, né? Por região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e tal. No final do ano, no festival, o brasileiro de Carlos Novos é a parte, tá? Porque é confederação. Aí pode, hoje em dia, 99% é BH, né? Ou os carros importados. E no festival do BH, aí tem os 2 primeiros dias de todas as categorias e tem os carros pré-qualificados das regiões que já estão automaticamente qualificados para o BH do futuro, que é no último dia, que aí classificam mais alguns de cada idade durante o torneio, se juntam aos outros e aí tem as finais. Perfeito. Então eu acho que teoricamente o formato é bom, né? Dos concursos. É bom, o formato é bom. Não sei se aumentar, ia deixar com os cavaleiros. Os formatos estão ótimos, parece. Cavalo novo, 4, 5 anos, com tempo de alça, com zero, mas a mentalidade. Alemão. E a armação, do que eu já vi alguns vídeos e é tudo correto, tudo bem feito para fazer o cavalo aprender e saltar bem. Realmente já vi vídeo com a vara de marcação também, para cavalo de 5 anos, acho que foi o Musa que me mostrou, se eu não estou enganado, de alguns cavalos jovens dele lá, ou também alguns do Império Egípcio que eu vi. E o formato realmente o caminho está certo. Depois é questão da formação em si e da mentalidade entre o dono do cavalo, o cavaleiro E o criador entrar num consenso ali e ver como é que vai querer levar, né? Exatamente. E depois daí, dos 7 anos, subir o nível técnico também, né? Porque se você deixa aquilo sempre no 1,40 m disputado e você não chega a dar o passo, porque quase não tem provas a 1,50 m, acaba que você vai... mesmo um cavalo que poderia chegar a ter mais cavalos que saltassem a 1,60 m, acabam não chegando aí, porque você acaba ficando sempre... Manelinha, só um minuto. Estão reclamando um pouquinho que teu áudio está um pouco longe. Tenta chegar um pouquinho mais próximo para melhorar. Isso. Tá. Mas vocês me escutam bem, não? Estou escutando. Mas melhorou também. Melhorou depois que você aproximou. Boa. Acho que o Marlon queria falar. Não, da questão do proprietário com os cavaleiros, isso passa em todo lugar, né? Aqui a gente passa um pouco pela mesma situação, um pouco da pressão externa, no sentido de ou eles querem que o cavalo sempre salte bem por conta da venda, o cavalo tem que estar sempre se apresentando muito bem, e a gente acaba tendo que exigir mais os cavalos novos, ou o proprietário que quer pagar as contas, que a cavalo dele ganha a prova, quer ir no concurso e ter conta para pagar. Isso também dificulta em alguns cavalos, no caso da evolução deles na carreira deles. Né? Muito. E aí, por exemplo, uma pergunta para vocês, que o pouco que eu vejo é o seguinte, aí é chamado, né, categoria dos cavalos novos, termina ali nos 7, no 8 anos. Aí eu vejo que as pessoas esquecem, talvez às vezes, que o cavalo ainda, e muitos, né, não vamos generalizar, alguns são mais precoces e tudo, mas aí terminou os 7 anos, o cavalo já está pronto, né, vai ter o cavalo de 9, de 10, que você tem que continuar dando esse tempo a mais para eles aí, que aí a gente vê um pouquinho mais dessa tranquilidade, um pouco dessa calma, ainda durante uns 2 anos aí, até os cavalos estarem completamente formados. O que vocês acham? Com certeza. Na minha opinião e na minha experiência ultimamente, o ano de 8 e 9 anos é muito importante para a carreira do cavalo e são anos difíceis, anos que você passa por altos e baixos, onde você acha que teu cavalo está pronto, mas realmente ele não está. Então, são 2 anos que eu acho muito importante você escutar seus cavalos. O primeiro ano de 8 anos é um ano que você não pode nunca achar que teu cavalo está pronto para saltar grande prêmio. E são raríssimas exceções de cavalos com 8 anos que podem saltar realmente grande prêmios. E os que saltam grande prêmio, saltam uma vez o grande prêmio e depois voltam a fazer 2, 3 meses de 1,40 m.
Então, eu acho que o ano de 8 e 9 anos continua sendo 2 anos muito importantes na formação desses cavalos. Perfeito. A gente poderia também comentar um pouco das armações que a gente tinha antigamente de grande prêmio para hoje em dia, né? Totti, panelinha aí, pode lembrar bem e o Totti comentar um pouco como é hoje essas armações dos grandes prêmios, né? Porque a gente é bem mais velho que ele. Não, vocês comentaram mais no grupo, né? Não, tá certo. Como a gente vem conversando um pouquinho, né? Toda essa evolução aí vem acontecendo constantemente. Até antes, um pouquinho agora há pouco, o Marlon tinha perguntado um negócio aqui pra gente em questão de materiais, assim, de lugares diferentes, né? Distintos que ainda tem, às vezes, um pouco a mesma característica, tudo. Eu acho que aqueles concursos mesmo, raiz, aquela situação diferente que ele comentou de Calgary, eu acho que tem que continuar também tendo um pouquinho, né? Pra gente ter a história um pouco do esporte. Se você generalizar e mudar tudo um pouco, tem que ter o cavalo que é um pouco mais delicado, que de repente ele vai não soltar tão bem, surpreender um pouco em um lugar ou outro, né? Então, aí, o que você acha aí para mim? Assim, não dá para ter muita dúvida de que, né, nessa evolução que aconteceu com o esporte, e o esporte evoluiu muito nesse critério das armações dos percursos, cada vez o material mais ligeiro, mais delicado, os cavalos também evoluíram cada vez com mais sangue, mais moderno, mais limpos, mais atentos, tudo nessa questão acho que é uma evolução boa para o esporte. Acho que foi uma coisa que foi se desenvolvendo e realmente chegou num nível de dificuldade técnica e de exigência dos materiais e que realmente eu acho que faz parte desse modernismo. Agora, quanto a Aachen, Spruce Meadows, que continua com a tradição, eu acho que seria, ainda assim, se for ver, o Leopoldo, o Palácios, que acho que como referência de armação de percurso, talvez um dos maiores responsáveis por toda essa evolução. Ainda assim, em Calgary, você pega aqueles obstáculos, aquelas larguras, mas depois você tem uma bicicleta estreitinha, você tem alguns obstáculos também delicados, ele consegue jogar muito bem com isso. Agora, é claro que são desafios diferentes, né? Hoje em dia tem um desafio que na época que o Neco saltava com os irmãos Ginzeu, era outro desafio, ou seja, era grande, não é que hoje é muito mais difícil do que naquela época. São dificuldades e são épocas diferentes. Naquele momento. Acho que eles naquele momento tinham a dificuldade deles e hoje, obviamente, o mundo se adaptou a outras dificuldades. Acho até que a gente pode aqui até entrar agora em outro assunto a respeito dessa, que também aí voltando no Palácios, é a dificuldade do tempo concedido. Eles não tinham essa dificuldade e o Palácios, a gente já lembra de saltar júnior com o Palácios e já era essa ideia dele, ele insistiu nessa ideia e realmente ficou num nível de dificuldade de você conseguir entrar dentro do tempo, que hoje em dia perde-se medalhas e você deixa de ir em desempate de grande prêmio, porque você penalizou no tempo. Então, quer dizer, além de você ter todo esse material mais delicado, você tem essa outra dificuldade que ainda conseguir estar dentro do tempo. Vai lá, Marlon. Eu acho que
a gente não pode perder esses concursos tradicionais, são concursos que realmente têm história e nós como cavaleiros, sempre queremos ganhar esses concursos, ter um resultado importante nos concursos como esse. E outra coisa, é mais uma possibilidade para a gente julgar que cavalo vai saltar em qual melhor pista. Eu tenho um cavalo que vai saltar na pista menor, mais delicada, e eu tenho cavalos que vão saltar melhor na pista mais robusta, como Calgary, como Aken. Então isso é mais uma coisa que a gente pode jogar a nosso favor e preparar um cavalo para o evento desse, que se tivesse somente obstáculos, como a gente salta na maioria das pistas pequenas de areia, leves e delicados, que cavalos hoje acabariam ficar sem muito resultado, né, sem saltar. Eu acho que o que levou essa mudança muito de mais técnico, mais leve, são muitos amadores também que estão saltando, chegando no nível, investindo nos cavalos mais caros para poder querer saltar. E antigamente você não tinha um amador, você colocar um amador para saltar um Calgary, uma coisa grande, difícil, vai cair, vai pedalar, vai ficar feio para televisão, para mídia. E eles foram um pouquinho, na minha opinião, nesse caminho. Se pegasse um exemplo do proprietário meu que salvou Onichenko, que saltou a Olimpíada em Londres, ele saiu, ele fez o primeiro dia, eu acho que 4 faltas. Você olha o percurso dele, não foi ruim, mas ele fez 4 faltas. Foi tocando ali e aqui. Se fosse antigamente, ele ia morrer, ele ia pedalar, ele ia cair. Los Angeles ele tinha capotado, México, capotado. Exatamente. Então, é um pouco para deixar o... Eu não sei se é bom ou ruim, eu acho até que não é muito bom, mas... É ruim. Modernizou pro amador poder saltar, entendeu? E não ficar feio para televisão. Você tem numa Olimpíada os caras caindo, isso fica feio, não dá. Uma primeira volta do Global Tour, por exemplo, né? Passa uns caras aí que você fala, pô. Mas evoluiu. No final quem ganha são os profissionais bons, mas eu acho que esse caminho foi mudança na armação foi para esse caminho muito pelos amadores. Mas também vai um pouco nesse caminho, um pouco pela indústria, né? Aí você também já precisa cria-se essa tendência também para eles conseguirem evoluir no esporte, realmente. E não é ruim, né? Porque eles gastam fortunas aí, pro esporte não é ruim isso, mas... Ainda bem que o Onichenko saltou a Olimpíada e estava motivado, porque continua comprando cavalo para você, e quando ele parou de se motivar, parou de ter cavalo, né? Então... E aí vem o Qatar, vem a Arábia Saudita, né? É um pouco a indústria do esporte, sem dúvida, foi um pouco nesse sentido. Nesse aspecto também passa a existir uma maior quantidade de cavaleiros que estão possibilitados a saltar 1,50m, 1,60m, né? Que é motivador para eles. Antes era mais difícil um cavaleiro chegar a esse nível. Porque outro dia na conversa deles lá do Varela e do Palácios, eles entraram nesse ponto um pouco, né? Que antigamente eles pegavam e circulavam assim numa lista de prêmio 2, 3 nomes, que eram aqueles ali que iriam ganhar o grande prêmio. Hoje em dia eles podem facilmente circular ali 15, 20 nomes e qualquer um desses daí pode ganhar um grande prêmio. Foi a do McLean essa daí, né? Pode. Uhum. O McLean a esse respeito ali, ele deixa bem claro essa ideia da evolução do esporte e eu concordo bastante não só concordo, mas gosto de muita coisa que ele falou ali, que a realidade é que o que te dá o desafio do esporte no final é você ter aquele dia da final do campeonato, de ter o grande prêmio de Aken, de ter o grande prêmio de Calgary, né? E até para quem não está saltando, eu nunca saltei Aken, nunca saltei Calgary, mas são dois que eu não perco, aquilo eu gosto de ver. Não é que eu não veja um grande prêmio da Global Champions Tour, mas é mais do mesmo. Agora Calgary
Exatamente, você vai ver só cara bom montar, né? Você não vai ter que ficar indo pegar uma água, um negócio ali, e ver uma lista e né, virar as costas para ela. Você quer ver todos. Tá cortando o teu um pouco, panelinha. Você quer ver todos. Sim, mas por outro lado, eu concordo, mas por outro lado, pro esporte, um Global Tour é bom, né? Claro que a indústria precisa do Global Tour. Né? Elevou o nível de muitos outros concursos, né? Também. Exato. Em todos os níveis, né? Em todo... Aqui você pega os Global Tours de tradição, é difícil. Você vai a Hamburgo, é difícil. Você vai a Madrid, Claro. fica espetacular, né? Pedro, Uma armação, e já armação diferente dos que são numa pista de areia pré-montada. Ô Pedro, você quer falar sua opinião, que você ia comentar ali da ideia do amador e tudo? Você acha que o esporte foi bom ter dado essa maneirada? O que é que você acha? Eu acho que a evolução foi boa, mas a gente chegou num ponto agora onde a gente tem que olhar um pouquinho para trás e voltar um pouquinho às origens do nosso esporte. Eu acho que a gente está esquecendo uma coisa, os armadores estão esquecendo uma coisa muito importante, que é testar a coragem dos cavalos. E isso é muito pelo problema dos amadores, que é um problema que a gente tem no nosso esporte, onde amador e profissional se juntam, não tem uma diferença como nos outros esportes. No golfe, você assiste um torneio de golfe, você não vai ver um amador pagar para participar no golfe. Isso não existe. Isso só existe no nosso esporte, onde você vai ligar a televisão e vai ter um cara lá que pagou para poder participar e que está participando junto com os melhores do mundo. Então, voltando um pouquinho às essências e testando um pouquinho mais a coragem, eu acho que isso vai deixar mais profissionais nos concursos de alto nível, porque, como o Cássio falou, onde você testa realmente a coragem, os amadores já não têm tanta vontade de participar. Então, eu sou a favor dos concursos tradicionais. Eu acho que tem que voltar um pouquinho. Eu acho que o rio tem que ser um rio grande, tem que ser um rio de verdade, tem que ter um duplo de buraco, tem que ter os obstáculos naturais, que é onde você testa a coragem do cavalo, do cavaleiro, e aquela confiança que é muito bonito no nosso esporte, aquela confiança que o cavaleiro passa para o cavalo passa para o cavaleiro, e conseguem superar esses obstáculos, porque você fica botando cada vez mais delicado e só testar o respeito dos cavalos, e cada dia os cavalos têm que ser mais limpo, mais rápido, e tudo isso, que é muito bom, muito legal, mas tem que testar a outra parte também, que são os cavalos potentes, os cavalos que têm um mental muito forte. E eu acredito que quando a gente diminuindo a boleteira, isso os chefes de pista agora vão começar a pensar um pouquinho mais nisso também. Você vê até a Aken tinha, até a Aken aliviou um pouco, porque eles tinham, eu acho que foi a pressão, eles tinham duplo de buraco, que as varas tinham 5,5 metros, eu acho. E ali era sempre um problema. De Aken era aquele duplo. O cara ia pra Aken e falava, meu Deus, vou passar o duplo de buraco como? Hoje em dia a vara ficou normal, 4 metros, não dá mais um problema ali. Todo mundo vai e passa no... E esse duplo aí, você vai em grandes centros na Europa e tem esse duplo armado lá na pista de grama para os caras treinarem, né, Cássio? Então, assim, sim, acaba sim. que... Era o problema, né? Era o problema. Agora não é mais, né? Porque mudou a vara, aquela vara comprida muda, viu? O cavalo olha diferente. Agora acredito como a também varinha mudou o banco, não? diminuiu, né? Diminuiu o ângulo, né? A minha experiência é que os cavalos aprendem muito também com os obstáculos de verdade, sabe? Não essas varinhas leves e esses paraflancos, que a gente vê em pista de areia, essas pistas que os cavalos entram e é como se estivesse num treino. Agora você vai num concurso onde tem saltos de verdade, você sente que o cavalo aprende muito mais. Você fazer uma turnê de Calgary, você volta de lá e você sente que teu cavalo está muito melhor do que você fazer qualquer turnê aqui na Europa, onde você salta na pista de areia o tempo inteiro. Então, eu sou 100% a favor que volte um pouquinho aos obstáculos antigos e os saltos naturais. E você vai em Calgary, você pega de Calgary, você vai, não vai cair nunca, né? Porque pesa 1 tonelada e não lhe dá 1 0, 2 zeros. Exatamente, mas porque
acontecem outros tipos de faltas. Não tem aquela falta delicada, mas tem aquela falta que o cavaleiro não pôs perna o suficiente e cai na vara de trás. O cavalo se freia um pouco mais do que ia se frear num concurso normal. Você tem que usar outro galope. Isso é uma coisa que eu acho muito bom. Você tem que montar com muito mais galope do que você monta nessas pistas normais de areia. É mais difícil entrar no tempo ainda do que num outro concurso normal. Com certeza. Uma coisa que a gente estava falando do tempo, só uma coisa que eu sempre falo com os armadores que eu não acho justa, é colocar o tempo curto sem dar opção para o cavaleiro de fazer uma curva apertada. Isso aí para mim, o Palácios, quando o Cássio fala do Palácios, o Palácios coloca o tempo muito curto, mas o Palácios sempre coloca uma curva para trás. Ele vai te colocar uma curva para trás, onde você, se estiver num cavalo lento, ou num cavalo que não seja tão lento, mas que você tem que cuidar muito dos obstáculos, ele te coloca uma chance aonde você pode virar. Eu não concordo com colocar o tempo curto e colocar aquelas ilhas e aquelas coisas onde você tem que ter passagem obrigatória, que daí você está favorecendo a um tipo de cavalo. E a ideia de uma armação de pista não é favorecer um tipo de cavalo, e senão armar para todos uma dificuldade para cada tipo de cavalo. Mas aí, voltando só, desculpa, Todd, voltando só na ideia da boleteira, isso agora também eles vão passar aí agora por um reajuste em que a coisa vai começar a ir por um caminho um pouco mais adequado perante essa situação, porque realmente virou correr, puxar na boca e passar, agora já vai poder ter tempos, acho que talvez menos exigentes do que estava. Óbvio que vai ser continuar sendo entrar no tempo do Leopoldo Palácios em Calgary, mas eu acho que a boleteira nisso daí vai vir a favorecer essa ideia, porque realmente começou a ficar, quem tem um cavalo grande, lento, que tem que cumprir os lances igual um cavalinho rápido, o cavalo rápido entra no tempo e vai no desempate, e você dá tudo e não consegue entrar dentro do tempo, né? Dando tudo, um cavalo bem adestrado, virando, correndo, você não entra, porque a armação favorecia em alguma, não estou generalizando, mas em alguns casos acabava favorecendo por colocar o tempo, simplesmente colocar o tempo apertado, mas sem ter essa ideia. Agora, você vê o que eu falei do Palácios, ele já há tanto tempo que ele anda nisso e foi tão revolucionário nessa ideia, que ele já realmente tem essa visão de não favorecer o cavalo pequeno, ágil e rápido, e também não, claro, numa linha com um cavalo grande, faz 5, o outro tem que fazer 6, mas enfim, os dois tipos de cavalo conseguem entrar no tempo, né? Aí tá a finesse e a inteligência dele, de quantidade de vezes e de estudo que ele tem para chegar nesse nível, né? Porque ele até coloca ali que teve uma época, uma fase que até teve um pouquinho de exagero, né? E depois ele conseguiu se adequar e voltou. É aquilo que o Pedro colocou. Tem uma coisa, a gente não pode só... Também, às vezes a gente tem que dar um passinho atrás para depois achar um denominador comum ali, um ponto que seja, né, o ideal. Aí uma pergunta que eu queria fazer para vocês. O Panelinha acho que faz tempo que não salta aqui, mas o Pedro e o Cássio saltaram recente e o Marlon veio aqui o ano passado no indoor. Tinha um pouco de armação, de material e tudo. O que você... Porque a gente está fazendo isso aqui basicamente para tentar, né, deixar esse leque, essa lacuna aí, essa distância que a gente tem entre um pouquinho o Brasil, Europa e Estados Unidos, tentar deixá-la o mais perto possível, né, de como a gente já teve há um tempo atrás. O que vocês acham no geral, assim, que a gente podia, aos poucos, óbvio que gradativo, e melhorando para poder ficar um pouco mais próximo? Colocar mais largura. Cássio? Eu também, tem que subir, o material não tá ruim não. Você vai lá na Ípica, eu saltei na Ípica Paulista Indoor, é moderno, os obstáculos estão lindos, tudo. É a altura um pouco, levar o nível para cima, e uma coisa que eu acho que eu não gosto do sistema aí,
essa volta da vitória perde a emoção do grande prêmio. Você entra ganha com 4 pontos bastante, e o desempate longo, né? Nunca tem um desempate. Segunda volta não é um desempate, é um segundo percurso quase. Isso aí perde um pouco a competitividade, na minha opinião. E tem que subir, pôr mais alto e lá. Só levando o nível da altura que vai chegar mais perto da Europa e daqui. Califórnia é um pouco aqui, é parecido com o Brasil, assim, o nível das provas. Aqui na Califórnia, você vai lá para Wellington já é diferente, mas aqui é um nível da Europa de 3 estrelas, assim. E o pessoal também é um pouquinho, às vezes, não falando mal do Brasil, mas o pessoal daqui é um pouquinho acomodado, às vezes, puta, pô, grande. O Palácio arma bastante aqui. Quando ele vem, o pessoal começa a reclamar, nossa, tá grande, puta, um Oxford saindo da curva gigante, mas é só assim que eleva o nível, né? Perfeito. Marlon, bom. Não, de acordo, é a mesma coisa que todo mundo tem falado. Lembro na época que a gente estava no Nordeste, quando começou a implantar as provas de 1,30 e 40 lá, todo mundo falando que não tem competidor, não tem cavalo para isso. E foi crescendo e saiu muita gente boa de lá que por conta de ter subido o nível das categorias. Eu acho que é a mesma coisa. Todo mundo comentou nisso e acho que é o que pode ajudar. Os cavalos pegarem experiência na altura e os cavaleiros também. E aí ficar, por mais que no começo seja um passo difícil, eu acho que muitos cavalos vão ter dificuldade e tudo, mas aí você vai começar a ter cavalos com experiência, ver potenciais em cavalos que achavam que não tinham e aí fazer com que o nível melhore. E aí esse ponto que o Cássio colocou eu acho muito importante, principalmente agora aqui que as provas estão mais baixas. Porque aí você vai ter 12 na segunda volta, você já tem garantido. É isso que está acontecendo, porque aí saltam todos esses aí no segundo percurso, tem que começar a puxar para cima e ser o desempate mesmo, porque aí vão ter 2 ou 3, entendeu? Então os outros vão ter que puxar um pouco. Aí normalmente, sabe, já estou na segunda volta, então para mim tá bom, e ali eu já estou no prêmio, já vou equilibrar um pouco com a minha conta, tudo, mas a partir do momento que o negócio for puxando para cima e tal, vai ter 1-0, só ganhou com 0, ganhou com isso. Foi naquela época lá do Gilberto, né? 14, 15 obstáculos e subindo, tudo. Foi ali que o nível foi para cima. Botar o 1,40m, 1,45m ainda a volta da vitória, você acha que foi bem colocado. O Panelinha também tinha comentado no nosso grupo lá que na época tinha as seletivas que era gigante, né? Era Faraon, era Marcelo Thiago, tinha 2 cavalos, né, Panelinha? 95 e 96 para ir para Atlanta, eu lembro, mas o que o Totti acabou de falar, Gilberto. O Gilberto era largo e grande. Agora, só conseguia, era Calais, se sobressair assim perante aos outros, porque era o único, mas ele mesmo que só tinha um cavalo, ele manteve essa ideia e fez bem, e deu no que deu, foi a primeira medalha olímpica do Brasil. Mas realmente nessa época eu lembro, não era assim, comparado com nenhum outro grande prêmio de nível nacional do Brasil. Quando você via o processo seletivo, era realmente muito maior. Perfeito. Bom. Marlon, também a gente comentou, mudando um pouquinho o foco da altura, né? Isso aí a gente já vai para a categoria mais de base, que a gente comentou nos cavalos novos, tempo concedido. Isso, na sua época, que você saltava mini mirim, também se tinha, né? Hoje é um tempo ali, a faixa, que você pode ser o mais rápido, mas você fez o 0, você já está contando o seu resultado ali para uma final, né? Antigamente não tinha, se você fosse rápido demais, você era penalizado com isso, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso para o desenvolvimento do atleta, né? Do cavaleiro iniciante. Então, na nossa época de mini-mirim,
existia a faixa do tempo, né? Você não era só o tempo concedido. Pelo que eu entendo hoje, funciona que é o tempo concedido. Então, para não correr risco de ficar fora do tempo, as crianças acabam correndo um pouco para entrar dentro do tempo concedido. Naquela época era faixa de tempo. Então eu lembro que era uma das coisas que a gente treinava. Meu pai media a beira da pista e fazia a faixa de tempo. E a gente tinha que galopar ao redor da pista uma vez por semana para treinar 350 metros por minuto. Você treinar ritmo de galope. Então, eu acho que isso, na minha formação, foi uma coisa muito importante. Você saber exatamente quanto é o ritmo de galope 350 metros por minuto. Você não tomar excesso, para você também não ir rápido demais, para poder ficar dentro da faixa de tempo. É uma coisa que a gente treinava muito. Eu acho, na minha opinião, você vê que muito problema de muitos cavaleiros é exatamente isso, ter noção de ritmo de galope. Então, acho que isso facilita muito. Se fosse na minha época que era feito assim, acho que a gente acabou formando muitos cavaleiros que tinham uma noção muito boa de ritmo de galope. Perfeito. Eu lembro na época, na nossa época era assim também, né, Bartô? Tinha os campeonatos lá que ficavam os pais dos cavaleiros assim, com o carro lá, teve um campeonato em Florianópolis. Os caras paravam o carro ali e ficavam cronometrando, e aí vai passar naquela curva ali, entendeu? Você acelera. Se eu tiver em pé na tribuna é que você tá muito rápido. E os códigos, né? Os códigos. O Pedro ganhou o campeonato de Mirim do Ribeirão. Eu saltei também. Saltei um cavalo emprestado do São Paulo, da Camilinho, Saíbe. Em Ribeirão. Era essa faixa de tempo que o Marlon falou. E naquela época não era oculto, né? Todo mundo sabia qual era o tempo, não era isso? Exato. Bom, todo mundo sabia. Só que a ajuda externa eliminava, né? Exato. Ajuda externa eliminava, então por isso que tinha os códigos do carro, né? Não podia. Aí uma coisa que aqui vocês não devem ter noção do que hoje em dia você vê nessas categorias, o aluno está na pista, parece que tem uma narração do percurso da criança ali, entendeu? É o cara de fora, o tempo ideal, não é, Pedrinho? Você que tem bastante aluno jovem e tudo. Aí uma pergunta que Desculpa, pode falar. Alguns júri, né, chama atenção, chama o instrutor para dar uma bronca lá em cima, mas acaba passando no final, né, e fica feio, né, isso aí não é legal. A gente tem, aí o Marlon complementar, a gente tem feito desde o começo do ano passado na Hípica Paulista, assim, nos rankings, a inscrição é feita com o nome do profissional, do instrutor. E a gente pede para que tente manter uma conduta dessa aí, de extrapolar um pouco e tudo, o júri tá para chamar e fazer exatamente o que você está dizendo. Só para terminar, aqui no Nordeste teve uma época, ano passado até, que o tempo era oculto, né? Mas eu acho que perde um pouquinho a graça da prova. A prova no tempo ideal ela já é monótona, então se a gente divulga o tempo, o cara zerou, fez aquela aproximação, tocou a musiquinha, eu acho que dá um brilho a mais a prova, né? Mas eu acho que o tempo oculto é porque também, por exemplo, você vai na minha frente, o cara que sempre passa depois tem mais chance, né? Porque ele vê mas o tempo isso em qualquer tipo de prova, né? Passou. Mas aí o menino ele não vai ter a noção que o cavalo dele saiu tão grande de uma linha e tal. Eu acho que isso busca um pouco do sentimento, né? Eu acho que o brilho da prova é importante, o tempo ser liberado. E cabe ao júri, por exemplo, às vezes eu dou um grito pro meu aluno, mas é aquele grito de segurança. O cara chegou muito grande na entrada da linha, era uma linha normal, ou eu estou fazendo esse para o cavalo não se atirar numa linha de 22 para sair de 4 lances, ou sei lá, entendeu? Existe a maneira que você sabe quando o cara está no intervalo, vai que tá lento. E aí, então assim, cabe o júri ou o auxiliar ali do paddock a ter esse discernimento, né? Sem dúvida.
Eu queria perguntar era que antigamente nas categorias de base no Brasil se tinha muito mais cavaleiros montando. Eu lembro que eu saltei o brasileiro de 97 de mini mirim no Rio, que era o Elinho que estava armando. Tinham 130 meninos, 140 meninos saltando. Hoje em dia... Então aí tem isso aí, mas vamos deixar um pouquinho, né, pro Caio, né, que é o nosso convidado da semana que vem, que ele que cuidou disso aí nos últimos anos tudo, a gente perguntar um pouquinho isso para entrar nele. Pode ser, mano? Pode ser melhor assim? Boa. Perguntar pro Guapinha por que hoje em dia os campeonatos de mini mirim, mirim e júnior não tem a mesma quantidade de cavaleiro que tinha antigamente. Perfeito. Eu também conversei com o Careca, que é um instrutor que é da atualidade, que tem bastante aluno na categoria de rendimento, e ele topou também. Então, na próxima a gente faz com o Careca e o Cainho e o Caio Sérgio de convidado. Perfeito. Pessoal, tem algumas perguntas que estão mandando aqui pelo Montando um Sonho, que eles que estão com o Instagram aberto lá. Posso mandar aqui? Opa. Vai. Minuto só. Tem a do Rodrigo Lambre, ele perguntando sobre o Spruce, por exemplo. Deveria, em parte, deixar o material mais leve sem perder sua característica. Os cavalos modernos são mais delicados em geral. Com todo respeito ao meu companheiro de equipe que meteu aquele 0 e me tirou daquela pressão lá, já me fez entrar na pista com a medalha de ouro. Não, tem que ter ao contrário, aquelas pistas de Calgary são maravilhosas, tem que ter mais pista de Calgary aqui na Europa. Não é malo, você que salta a Global Tour toda hora, você não gostaria de ter mais pista que nem Madrid, que nem Aachen? Hamburgo. Hamburgo, É que eu acho que o Rony tá com... A última vez que ele foi lá em Calgary, ele pulou o culo, mano, nem o Rodrigo. Top. Deixa eu ver se Esse é o que você pulou lá, Pedro? Esse cavalo que o Cássio tá falando, não, é um cavalo que o Cássio... É o que o Cássio pulou. É um cavalo que o Cássio montava. Ele era limpo e frio. Top. Então, como a Clarice do Montando Sonho ela falou aqui, eu tive que sair para tentar ajudar o Elinho. Aí acabou que sumiu aqui as perguntas do Instagram dela. Mas então a gente fica assim, né? A gente marca já uma próxima data pro Cainho, né, e o Careca. Mas eu acho que foi super produtivo hoje, né? A gente tocou em assuntos que... Caio Pai, Pedrinho. Caio Pai, desculpa. A gente tocou em assuntos que envolvem cavalos novos, envolve a categoria de base aí também, que envolve a categoria de ponta. Eu acho que agregou bastante, né? E só tem a melhorar, né? A gente aperfeiçoar um pouco aqui. O Hélio, acho que comprou um pouco a internet dele, né? Quando eu testei, ele estava em outro local de hoje, então deve ter sido isso. Né? A gente faz depois outro com ele que... Aí assim a gente pode fazer as perguntas que a gente gostaria de fazer para ele. Só para ver se não consegue resgatar ou se alguém não manda um pouco aí as perguntas, só para a gente poder atender direito. O pessoal que fez, consegue? Ela tá aqui. Ela voltou que ela estava no WhatsApp tentando arrumar o Elinho. E aí? Oi? Nada? Nada aqui, ela não tá conseguindo me responder, acho que ela tá só no Instagram. Marlon, faz Qual que é a mais uma situação? pergunta aí, então. A situação dos concursos aí no Brasil, Bartolomeu? Vocês têm alguma data prevista para alguma coisa? Não, Curitiba está aberto, Curitiba vai fazer esse final de semana aí uma prova interna. Aí eles estão pensando daqui 2 semanas fazer uma outra com talvez, acho que 1 ou 2 estados convidados.
E eles estão querendo, eles têm dois ou três, acho que bom, internacional acho difícil, mas ele tem 2 ou 3 datas de concurso grande lá. E eles estão com vontade de fazer. Acho que eles vão Os ter concursos pronto. de São Paulo estão todos cancelados até que data? Não tem, porque isso tudo vai depender do governo, né? Agora eles estão abrindo por fases. A cada 15 dias tem 5 fases. Vão abrindo shopping, depois restaurante, isso e tal. O esporte não está nem dentro dessas 5 primeiras fases. Está depois, então... Ok, aqui na Espanha fizeram isso, fizeram 4 fases e o esporte entrou na terceira fase sem público. A partir da terceira fase pode fazer concurso sem público. Entendi. Tirando uma pergunta aqui do Thiago Ravi, tá? Mas podem continuar conversando. Tá. Cássio falou muito aí, ó. Nada, aqui também tá igual. Fase 3, acho que agora parece que lá em Trial ia começar esse fim de semana. E a gente está esperando hoje até ter uma notícia que eu ver se só fim de junho começava aqui. Senão eu vou ter que ir lá pro outro lado. Se não começar aqui, vou ter que saltar. Vai começar um em Nova York lá, só que é longe demais. Tá, Califa, Benchot, tem que ficar em Califa. É lógico. Escuta, o Thiago perguntou assim: seria possível os cavaleiros que moram fora do país saltar o Campeonato Brasileiro de Sênior no Brasil? Seria muito legal ter todos juntos e ajudaria a levantar o nível do Brasil. Isso seria mesmo, eu acho que... Fala. Eu acho que isso aí seria muito bom. A gente adora ir saltar lá e tudo, mas fica um pouquinho difícil os cavalos, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia tentar conseguir é isso do mormo, né? Para poder levar os cavalos para o Brasil, os cavalos vierem para a Europa mais facilmente, né? Poderem ir e voltar. Assisti um pouco ali da live da candidata à eleição, né, da CBH, e se comentou um pouco da ajuda disso, da poder ir e vir, né? Seria uma super ajuda para acontecer uma coisa dessa. Sem dúvida que ajudaria muito o nosso nível, né? Com certeza, ia ser espetacular, né? Imagina, todos os cavaleiros da Europa, dos Estados Unidos aí. Esse é uma grande festa. Seria um bom pedido para a gente fazer pro próximo presidente da CBH, ver se ele consegue organizar um patrocínio para fazer um campeonato brasileiro e, se conseguir resolver o problema do morro, a gente poder cada um levar um cavalo para o Brasil para fazer esse campeonato brasileiro. Seria legal. Top. O Guilherme Saboia fala: ele não entende por que no Rio e São Paulo estão fazendo corridas no jockey e a gente não consegue voltar às nossas atividades. Né? E aí, Toto, você que tá? Não, mas isso aí é cada governador, né? Isso aí, o problema é o nosso, então, de São Paulo é o mais fechado possível, entendeu? Ele tá querendo... Mas o jockey de São Paulo tá aberto? Tá tendo corrida lá? Ele falou aqui que Rio e São Paulo estão fazendo as corridas. Mas eu sei o que é isso aí. Então vai. Aqui, ó, envolve dinheiro, apostas, os caras apostam no jockey, ganham dinheiro. Nosso esporte não leva, não movimenta, entendeu? A grana que precisa, é política. Mas no Rio um pouco, o caso de São Paulo tá quebrado, tanto que eles botaram... Sim, mas mesmo assim, teoricamente, pode ter apostas, né? Então, aqui também vão abrir o jockey, não vão, porque envolve muito dinheiro. Tenho certeza que tem muito político aí que aposta aí no jockey, então eles liberam mais fácil. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui em 1 hora já. Eu acho que a gente já deixa agendado aí para vocês essa data da sexta. Ficou legal? Para a gente repetir com esse mesmo horário e tudo. Marlon, Pedro, Cássio, Toque, ok? Uhum. Então pronto, então a gente deixa já aí agendado para fazer com o Caio e o Careca na sexta que vem. Certo? Combinado. Beleza, pessoal? Foi um prazer estar com vocês.
Tá? Agradeço de coração a todo mundo que está assistindo a gente aí no Instagram. Depois o canal do Hipismo vai colocar essa live no YouTube também, porque é um horário que para alguns brasileiros não fica tão cômodo assistir. Então, assim, minhas lives que são feitas de dia porque é mais prática, acaba que o pessoal assiste mais no YouTube, né? Então, beleza, pessoal. Obrigado mesmo e até a próxima sexta. Um abraço. Obrigado. Um abração. Valeu. Valeu, um abraço.